Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Um bom dia especial para o pessoal de São Luís do Maranhão e região que está vendo a gente pela TV UFMA. Hoje saiu a ata do Copom, a gente vai destrinchar lá para vocês, vai mostrar aí que foi uma ata bem dura aí, mostrando aí um grande pessimismo, então já numa tentativa de puxar também as expectativas de mercado para esse próprio pessimismo. Mas também temos alguns dados, por exemplo, da balança de pagamentos aí, que mostrou aí uma saída de recursos, principalmente vindos da Bolsa aí, tem bastante coisa para a gente falar. Mas antes de tudo, vamos chamar de casa a Débora, né, que está lá. Hoje um programa diferente, a Débora está fazendo de casa. Então, Débora, bom dia para você, como você está? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Bom dia para quem está vendo a gente pela TV UFMA. Hoje é um dia aí de uma agenda um pouco mais esvaziada aqui no Brasil. A gente tem a reunião do Copom no centro da agenda e temos outros pontos na agenda global mais voltados para as dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que devem falar hoje. Além disso, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu com a Magalu, que ela subiu tanto ontem. Quem tem ações da Magalu viu aí uma valorização bem grande nos ativos da companhia, então a gente vai falar o que aconteceu por lá. E a gente também vai explicar o que está acontecendo com a Nvidia, que caiu mais que o PIB da Argentina aí nesses últimos 3 dias. Então a gente vai explicar o que também está acontecendo na Nvidia nesses últimos dias e o que aconteceu, né? Qual foi a trajetória da empresa para chegar nesse ponto e por que isso passou a acontecer agora, como está influenciando, sobretudo, aí o mercado asiático. Então, hoje, um dia aí que a estrela do nosso Brasilzão é a ata do Copom, né? Que não tem muita novidade, mas tem pontos importantes e outros pontos que a gente já vai ver daqui a pouquinho, inclusive, quando a gente for falar da própria agenda. Então já vamos para a agenda, né, Débora? Que tem bastante coisa para a gente conversar hoje aí, né? Então já vamos ver aí o que nosso telespectador pode esperar nessa manhã aí de terça-feira. Então já começa 4 da manhã com a Espanha, né? Então, Débora, fala aí para a gente o que o nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje. Bom, hoje a agenda começa cedinho lá na Europa, como sempre, então a gente tem a Espanha divulgando o PIB do primeiro trimestre, leitura final. Aqui no Brasil sai o IPC-FIP da terceira quadricemana de junho, então ontem a gente teve outra medição da FGV, do IPC semanal, e dessa vez a gente tem a medição da FIP. Às 8 horas saiu a ata do Copom, esse dado bem aguardado aí pelo mercado e pelas pessoas no geral que queriam saber como é que foi a decisão, principalmente como é que foi o voto, como é que foi essa decisão unânime, como é que isso decorreu. Então esses detalhes estão na ata e as discussões que foram tidas ali na reunião de política monetária. Então o mercado estava bem ansioso para ver as sinalizações que poderiam aparecer na ata. Então um dado muito importante aí do nosso dia. Acredito que o mais importante aqui do nosso Brasilzão, 8 horas saiu também INCC e confiança do consumidor da construção. Então, essa semana é aquela semana que a FGV vai divulgando todas as confianças. Ontem saiu do consumidor, hoje sai da construção. Depois a gente tem da indústria, serviços e comércio. Aqui também como um termômetro, né, das atividades dos setores. Em seguida, pode passar aí que a gente tem mais agenda. Hoje tem uma agenda bem recheada, aí, principalmente de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, a gente tem hoje a diretora do Fed, Michelle Bowman, discursando em um evento no Reino Unido, às 8 horas. O Fed de Chicago divulga o Índice de Atividade Nacional de maio. E agora, às 10 horas, depois da reunião do Copom, depois da divulgação da ata da reunião do Copom, a gente logo em seguida tem o Gabriel Galípolo participando de uma live no mercado financeiro sobre condução da política monetária em um ambiente mais adverso. Então, essa reunião está acontecendo agora. A gente tem o Conference Board, o índice de confiança do consumidor de junho dos Estados Unidos, às 11 horas, também sai aí agorinha. Então, dado esse que pode ficar no radar junto à diretora Michelle Bowman, que fala hoje, mas a gente tem outro ponto aí, outra dirigente do Banco Central dos Estados Unidos falando ao longo do dia. Então, qual que é a centralidade? Até se quiser passar para a próxima página. Qual é a centralidade hoje? A Lisa Cook e a Michelle Bowman falam ao longo do dia e podem trazer alguma sinalização em um momento que o mercado já está precificando 2 cortes na taxa de juros dos Estados Unidos e início em setembro. Junto a isso, a gente tem
ali da nossa parte mais Brasil aqui, o Galípolo falando logo depois da divulgação da ata do Copom. Então, bastante centralidade na política monetária também aqui no Brasil. Então, hoje a agenda fica mais tomada por assuntos ligados à política monetária mesmo, e com alguns indicadores saindo ao longo da terça-feira. Vamos então começar o nosso giro de mercado aí mostrando como que as bolsas fecharam no dia de ontem na Ásia, né? Aqui está a matéria que a gente sugere todo dia aí para vocês saberem o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que deve acontecer aí, explicando tintim por tintim aí dos mercados. Mas, Débora, a gente teve aí que a Ásia foi majoritariamente alta no dia de hoje, mas a China foi a grande exceção, né? A Nvidia teve alguma coisa a ver com isso? A Nvidia está puxando muito as ações de tecnologia para baixo, o setor de tecnologia de uma forma geral. Então, hoje a China ela acabou indo na contramão das outras bolsas asiáticas, justamente por esse motivo. Então, a gente tem uma influência, uma pressão grande vinda das ações ligadas a chips e semicondutores e outras também do setor de tecnologia, ligadas à inteligência artificial, justamente refletindo o que tem acontecido com a Nvidia. A gente até tem um gráfico tentando mostrar aí como é que está o comportamento da Nvidia nesse ano e o que aconteceu para ela sofrer esses ajustes tão severos ao longo aí desses últimos 3 dias. Então, o que vem acontecendo com a Nvidia? Esse gráfico, pessoal, só para vocês estarem aqui na mesma página, são as variações das cotações da Nvidia ao longo de 2024. Então, começa ali em janeiro, e a gente tem essa construção aí desse gráfico com todas as cotações nesse ano. A gente vê que a Nvidia ela sai ali de um patamar de $60 e ela vai para um patamar de $118 em praticamente 6 meses. Isso porque a gente teve 2 divulgações de resultados trimestrais da Nvidia bem acima do esperado, né? Isso até puxou bastante ali o mercado asiático, justamente porque o mercado asiático tem uma parte importante da receita da Nvidia vem do mercado asiático, então tem uma participação importante nisso, quer dizer que os mercados asiáticos, os países asiáticos de uma forma geral, estão ali consumindo, vamos pensar assim, esse tipo de produto, né, que a gente está falando também de chips, semicondutores, e a gente tem essa ascensão da Nvidia muito rápida. No dia 18 de junho, na semana passada, a Nvidia se torna a empresa mais valiosa do mercado. Passou Apple, passou outras ali com até uma certa folga, e ela se torna a empresa mais valiosa do mercado com um valor de 3,33 trilhões de dólares. E vocês veem aí que é um pico, né, que a Nvidia chega. Ela tinha tido alguns picos aqui ao longo do período, mas logo depois ela sofre ajustes e cai. Só que a partir dali de maio, vamos pegar aqui, a gente vê que ela começa a ter uma ascensão sem ela começa a furar teto sem aquele ajuste em seguida. E aí, quando ela chega ali no dia 18 de junho, ela está num pico muito alto. E aí o mercado começa a realizar ganhos, começa a vender para realizar esse lucro que teve ali no período. Se a gente pegar a valorização de mercado da Nvidia no período mais recente, foi de mais de 135%. Então, o mercado vai realizar sim esse ganho, vai vender Nvidia para tentar ali realizar o lucro que teve ao longo do tempo. E aí ela começa a cair, cai 3% num dia, cai mais de 3% no outro, e ontem ela caiu bastante também, caiu mais de 5%. E aí, nesses 3 dias, depois desse pico alcançado que ela se tornou a empresa mais valiosa de mercado, ela já perdeu 430 bilhões de dólares em valor de mercado, justamente dessas quedas que sucederam o pico. E o que o mercado está vendo aqui? Até onde ela vai cair? Então, eles querem descobrir onde vai ser o fundo do poço, vamos pensar assim, da Nvidia. Então, ela teve uma ascensão muito rápida, atinge esse patamar, começa a sofrer ajustes, e aí o mercado vendendo as ações para realizar o ganho, começa a testar até qual vai ser o piso que ela vai chegar. Porque o teto a gente já viu que foi muito perto desses $118. Então vamos ver agora até onde ela vai cair para o mercado voltar a comprar a Nvidia, achar que ela está barata, voltar a comprar e ela ter um movimento de alta novamente. E aí esse movimento da Nvidia, né, essa realização dos ganhos e todos esses testes que estão sendo feitos com a Nvidia acabaram, na verdade, influenciando a China hoje, principalmente no setor de tecnologia. A gente já está com uma fragilidade lá do setor imobiliário. Hoje o setor de tecnologia, semicondutores e chips se junta aí ao setor imobiliário e acaba derrubando o Xangai Composto.
Então, o Xangai Composto ele cai 0,43%, vai na contramão das outras bolsas asiáticas que, por fatores mais locais, conseguiram ficar no terreno positivo. O Xangai Composto não consegue esse fôlego, vai para o terreno negativo, e justamente por conta dessa influência que já impactou os outros mercados nos outros dias. Então, ontem a gente viu o TAIEX caindo muito, com uma ação muito importante de semicondutores de Taiwan também tendo uma queda bem abrupta. A gente viu esse movimento também nos dias anteriores em outras bolsas asiáticas, e hoje foi a vez do Xangai Composto ir na contramão e sofrer aí justamente com esse setor de tecnologia que veio tão forte e tão ascendente nesses últimos tempos. Vamos para o Brasilzão agora, Débora, que saiu a ata do Copom, né? E foi uma ata bem dura, a ata foi mais dura, inclusive, aí, do que o próprio comunicado do Copom, deixando claro que quedas na taxa Selic não estão no horizonte e que, se mantiver o cenário econômico atual, na visão do Banco Central, óbvio, você não poderia ter nenhuma queda da Selic no próximo ano. Isso aí deve mexer bastante, inclusive com o relatório Focus, que deve começar a projetar uma taxa Selic maior para o próximo ano. Mas, no fundo, né, a gente vê, inclusive, o interessante aí dessa ata do Copom, que eles mostraram lá um modelo de simulação para tentar justificar que com a Selic a 10,5% ao ano você conseguiria ter, nesse primeiro momento, aí, a inflação somente no final de 2025 chegando mais próximo de 3%, chegando, acho que, se não me engano, em 3,2%, né? Mas aí a gente já tem, então, o Banco Central agora tentando aí conduzir as expectativas de mercado, porque ele fala muito na questão de política fiscal, fala muito das incertezas aí em relação ao cenário econômico mundial, e ele é bem crítico, né, à condução de política econômica do governo Lula, inclusive coloca bastante da culpa aí de não conseguir reduzir a taxa Selic nesse momento por causa de desequilíbrios fiscais. Voltou a palavrinha risco fiscal, não apareceu, mas a gente sabe aí que é o nosso velho conhecido primo do fantasma do comunismo, o risco fiscal, né? E, pelo visto aí, o mercado gostou bastante da ata, né? Tá achando que é uma ata muito... usa sempre aqueles mesmos termos, né? A ata é técnica, a ata está mostrando a realidade fidedigna, que bom que ninguém foi contra essas políticas aí, todo mundo comprometido com a inflação. Então, mas foi basicamente isso, né? Então, uma ata extremamente dura aí, tentando mostrar recado aí, mostrando aí que quem de fato quer comandar a economia brasileira não é o ministro Haddad, né? Quem é o rei, né, o imperador da economia brasileira é, na verdade, o Campos Neto, né, Débora? Exatamente. O mercado, né, viu essa ata como eles gostam de usar termos em inglês, né? Viu essa ata como hawkish, que é uma ata que tem essa firmeza, essa rigidez maior. E, né, o mercado é cheio desses jargões em inglês, mas não é isso que quer dizer. Caso vocês vejam em alguma matéria aí de mercado financeiro cheia de pompa, é isso que quer dizer, tá? E aí a gente vê, né, alguns pontos apontados, inclusive, né, alguns tópicos ali apontados pelo mercado, que a ata voltou com um objetivo de reancorar as expectativas de inflação que estavam se desancorando aqui no Brasil. Então a gente vê essa recepção do mercado financeiro positiva mesmo da ata, porque a ata está conversando justamente com o mercado financeiro. Vários pontos que aparecem nessa ata, a gente vê que eram pontos e tópicos presentes nessa discussão do mercado financeiro. O próprio, né, desequilíbrio, risco fiscal, como o mercado gosta de chamar, essa desancoragem das expectativas de inflação, que agora voltaram a se ancorar. Então, a gente vê também, né, que o mercado está ali já um pouco com menos desconfiança do colegiado do Copom, que tinha votado contra ali o corte menor na última reunião. Eu acho que essa estratégia foi até interessante, porque agora o mercado não tem o que falar, porque se antes o culpado era o racha do Copom, agora não é mais. Então o mercado vai ter que achar outra desculpa para pressionar os diretores e dirigentes e participantes do colegiado do Copom. Então aqui eu achei até interessante, por mais que não concorde com essa unanimidade, é interessante como isso desmonta também
alguns argumentos que estavam sendo usados anteriormente pelo mercado financeiro. Então, de uma certa forma, foi até mais rígida do que se esperava, mas bem recebida e não traz surpresas, justamente porque está alinhado com o pensamento do mercado. Um dado interessante que a gente tem que mostrar aqui, Débora, hoje, é o da balança de pagamentos, porque na balança de pagamentos a gente consegue ver a questão do investimento direto no país, né, que a gente tem nas contas externas esse 10 de 3,4 bilhões aí, mas a gente teve uma boa entrada de recursos nesse começo do ano, só que a gente tem também, dentro desses recursos, uma queda bem considerável, aí, uma saída, um grande fluxo de capital em bolsas e ações, né? Então, somente nesse mês aí de maio, você teve uma saída de quase 1 bilhão, foi 890 milhões aí de dólares que saíram nesse momento. A gente até montou um gráfico aqui para vocês verem aí como que está caminhando aí esses investimentos diretos no país. Você vê aí que ele realmente ele chegou num pico aqui em dezembro de 2022, justamente naquele momento mais especulativo, né? Ele vai começando a entrar em queda nesse momento, só que ele começa a ter uma boa recuperação a partir de outubro e tudo mais, quando você também tem uma recuperação de bolsa. Só que nesse ano ele fica muito estagnado, inclusive com algumas quedas pontuais, justamente pelo fato de você ter que, mesmo entrando capital produtivo, né, em bom momento, capital produtivo que está evitando uma queda ainda maior, a gente tem justamente essa saída de recursos de bolsa que está impedindo um saldo maior, né? É isso mesmo, né, Débora? Estava mutada, estava tentando desmutar aqui. Exatamente, a gente teve, né, nesses meses mais recentes, sobretudo nas últimas 3 semanas, uma saída bem considerável, bem robusta de recursos da nossa, inclusive teve ali recursos estrangeiros aqui falando, né? E isso teve um impacto bem grande no dólar. Se a gente está saindo recurso aqui justamente para buscar ganho ali nas treasuries dos Estados Unidos, ou ainda refletindo ali quedas, ali a gente acaba tendo um ciclo de quedas. Então a gente tem queda, sai recurso, cai mais, sai recurso, cai mais, enfim, subir uma espiral negativa, a gente acaba tendo uma queda da bolsa e uma alta de dólar. E o mercado, o recurso que entra aqui na nossa bolsa, ele não está querendo fomentar a empresa que ele colocou ali seu capital, seu recurso financeiro. Ele está especulando. Então, se começa a ter ali uma queda ou uma oportunidade de ganho em outro lugar, seja nas treasuries dos Estados Unidos ou outros ativos, esse recurso sai sem pensar 2 vezes. Ele está para buscar o melhor ganho. Inclusive, ele pode sair da nossa bolsa e ir para a nossa renda fixa, que tem uma taxa de juros real bem interessante, né, para quem está querendo especular. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, sobretudo nas últimas semanas, final de maio e começo de junho, que foi justamente quando a gente começa a ter uma saída muito forte de recurso estrangeiro da nossa bolsa, não só para buscar ganho nas treasuries dos Estados Unidos, mas por conta da desvalorização da própria bolsa e essa espiral negativa que eu acabei de explicar. Então a gente vê essa saída, né, considerável, e esse movimento vem justamente porque a gente teve uma valorização da nossa bolsa muito acelerada no final do ano passado, porque a gente tinha uma expectativa de queda nos juros dos Estados Unidos já no começo do ano, e uma queda maior nos juros ao longo do ano. Então, a expectativa era que começasse em março o corte de juros e que a queda fosse de 1,75 pontos percentuais. E isso não aconteceu. A gente já está em junho, agora a expectativa é para setembro e corte de meio ponto percentual. Isso mexeu muito com o apetite pelo risco global, de uma forma geral. E aí o recurso saiu sim da nossa bolsa e tem um impacto nessa parte de saída de recursos estrangeiros, e também a gente não pode esquecer que isso impacta dólar. Então, aqui as duas pontas afetadas por essa saída desse recurso especulativo, gosto de frisar, da nossa bolsa aqui, do nosso mercado de capitais. Débora, vamos falar aí agora da grande união sinistra aí que foi montada ontem. Não é Mancha Verde, Galocura e Força Jovem, é Magalu e AliExpress agora que se juntaram aí depois de toda essa polêmica, né, em relação à taxação, né? Então já vamos aproveitar para você falar aí sobre esse tema e já emendar na abertura de mercado, Débora?
Vamos lá, um beijo aí para o Caio, que deve estar feliz com a alta de 12% das ações da Magalu. Vamos explicar o que aconteceu, né? A Magalu e a AliExpress elas fizeram uma parceria inédita, porque é a primeira vez que a AliExpress se junta com uma empresa que não é da China. E o que elas vão fazer, né? Só para entender o que elas estão, qual vai ser a estratégia das empresas. E aqui foi quase um se não pode vencer, junte-se a eles, né? Então a gente estava vendo o varejo sofrendo com a remessa conforme, bastante reclamação do setor varejista por conta da remessa conforme, né, agora que vai passar por uma mudança, mas que até então isentava ali aquelas empresas, aquelas compras de até US$ 50 que entravam aqui no país e o programa que acabava tendo ali essa que fazia com que isso fosse possível a remessa conforme. Então, como é que vai ser essa junção da Magalu com a AliExpress? Elas vão praticamente usar uma o marketplace da outra. Marketplace é o espaço que elas usam ali para vender. Então, quando você entrar no site da Magalu, por exemplo, para fazer uma compra, você vai procurar um produto e ela tem aquele marketplace que ela vende. Ela tem a parte que ela vende os produtos dela e ela tem o marketplace que ela vende produtos de outros lugares. E a AliExpress vai aparecer ali na busca da Magalu quase como um recomendado, com um selo ali de recomendação, porque muita gente tem medo de comprar no marketplace porque não está comprando vendido e entregue por Magalu, por exemplo, está comprando vendido e entregue por outra empresa que ela pode até desconhecer. E aí, quando for do AliExpress, vai ter uma indicação que aquela é uma recomendação da Magalu. E o mesmo vai acontecer no marketplace do AliExpress. Então elas vão ter ali a entrada no mercadinho, vamos pensar assim, da outra, né? No ambiente de negociação ali no mercado de produtos da outra. Uma vai estar como recomendação prioritária se você procurar no marketplace da outra. Então vai ter essa capilaridade maior. Então o que o mercado até viu, e por isso que ficou toda essa empolgação, né, toda essa alta da Magalu ontem. A gente viu o mercado, né, achando um bom negócio, porque isso pode fortalecer as duas aqui no Brasil e ter uma capilaridade maior das duas empresas nos mercados varejistas. Porque quem vai procurar no AliExpress também vai acabar acessando produtos da Magalu com uma recomendação especial. Então as duas vão ter esse ganho aí de principalmente capilaridade no mercado nacional. Então a gente vê que isso, né, essa maior penetração, essa maior permeabilidade dos produtos no mercado nacional vai favorecer as duas. E aí o mercado viu essa parceria com bons olhos e acabou levando aí, comprando Magalu, achando que isso vai melhorar o resultado da varejista. Lembrando que empresas varejistas subiram ontem, não só a Magalu, subiram no geral, o índice de consumo subiu bastante, também por conta da trégua que a gente teve nas taxas de juros futuras, justamente por conta do Copom que a gente estava falando. Então, a gente já estava tendo um favorecimento das empresas de varejo aqui no Brasil ontem, e a Magalu liderou os ganhos, liderou sozinha ali com alta de 12%, a nossa bolsa, ali, entre as ações que acompanham a nossa bolsa, ela ficou sozinha lá na frente, justamente por essa combinação de motivos. Ô, Débora, você tem 1 minuto para fazer o seu giro de mercado aí. 1 minuto. Vamos lá, coloca na tela aí para a Débora em 1 minuto falar o que está acontecendo essa manhã. Bom, ontem a nossa bolsa ela subiu bastante, né? Teve uma queda, uma alta bem grande, bem firme. Só não foi maior porque a gente teve queda de mais de 3% no minério de ferro em Dalian na China. E hoje a gente está sofrendo ajuste. Então a gente está bem perto do 0 a 0, não é uma queda acentuada, mas a gente está sofrendo ajuste depois de vários dias consecutivos de alta. É um movimento até comum e esperado, principalmente em um dia que a gente viu as treasuries voltarem a subir. Desde manhã, desde antes da abertura, os títulos de dívida dos Estados Unidos estão em alta. Isso tinha também poder para limitar a nossa bolsa na abertura aqui. E essas treasuries elas estão subindo por expectativa que o mercado está, pelas dirigentes do Banco Central que falam hoje e também pelo PCI que sai na sexta-feira. PCI, Índice de Gastos com Consumo, que o Banco Central dos Estados Unidos olha bem de pertinho para tomar suas decisões de política monetária. Isso está puxando também o nosso DI futuro para cima. Então a gente tem um dia
de DI futuro também em alta, acompanhando a alta das treasuries lá no exterior, e o dólar sobe pelo mesmo motivo. A bolsa está em leve queda, as treasuries voltaram a acelerar depois de vários dias em queda. Isso também faz, no movimento especulativo, que o recurso estrangeiro saia aqui da nossa bolsa, não só para realizar ganhos dos últimos 3 dias, mas também para buscar ganho nas treasuries que voltaram a subir. E esse movimento a gente também vê no dólar frente aos pares. Recursos saindo dos países pares do dólar, ali, de países que têm moedas pares do dólar, na verdade, para buscar ganho nas treasuries. Não é algo um fator isolado, algo específico aqui de Brasil. Então, a gente vê esse movimento acontecendo de uma forma geral hoje nos mercados globais. As treasuries voltam a subir com a expectativa pelo PCI e a gente vê recursos saindo dos países para buscar ganho especulativo lá nos Estados Unidos. A gente não tem uma queda tão forte na nossa bolsa hoje, apesar do petróleo Brent não estar dando suporte, porque normalmente quando a gente tem esse tipo de movimento, suporte está vindo do petróleo Brent, mas hoje não é. Hoje a gente tem outros pontos segurando um pouco essa queda, e a gente vê também a recuperação de algumas empresas que caíram aí ao longo do tempo, mas principalmente ajustes que nossos ativos estão sofrendo, principalmente as ações de maior peso no Ibovespa, aquelas chamadas de primeira linha, que foram as que subiram mais nesses últimos dias. Então elas estão sofrendo um pouco de ajuste, mas a gente tem uma queda bem leve, poderia até ser mais acentuada. Débora, vou me despedir de você antes da gente passar o recado aí, então até amanhã, Débora. Até amanhã, espero amanhã já estar de volta e já está bem para estar de volta com vocês no estúdio. Um beijão e até! Até mais, Débora. E vamos passar o recado aí para a nossa audiência, que a gente tem aí no dia 7 de julho, às 8 horas da noite, o grande webinar aí do Adam Alter, Apocalipse Tecnológico, né? Ele foi eleito o melhor professor da New York University em um dos 48 melhores do mundo. O Edu Moreira, que vai fazer esse papo com ele vai falar sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas, o design da tecnologia, que é muito voltado para o vício, e inclusive aí dá algumas dicas para você se livrar desse vício. Então, gente, clica aqui no link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br, já se inscreve que no dia 7 o sininho toca para vocês às 8 horas da noite, você não vai perder, porque, como sempre, vai ser imperdível. E agora, vamos passar aí para os nossos colegas aí do Rolê ICL, o William De Luca e o Guga Noblar. A gente volta amanhã e deixa eu mandar um abraço aí, um beijo aí pro nosso querido Léo aí, que ficou ciumento aí aqui na produção e tava precisando aí de um abraço aí. Então, um abraço para você, Léo. E a gente volta amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Adam Alter foi eleito o melhor professor da New York University, uma das melhores universidades americanas. Ele foi eleito um dos 40 mais importantes professores de negócios do mundo. Ele escreveu o livro Irresistible, que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos durante muito tempo. E ele vai dar uma aula aberta e gratuita para a comunidade do ICL. Para você se inscrever nessa aula, um dos maiores professores do mundo, e entender o apocalipse tecnológico que está influenciando milhões de vidas e enriquecendo algumas empresas, você tem que clicar no link que está junto com esse vídeo e se inscrever nessa aula. Não perca! Uma das aulas mais importantes que o ICL já trouxe até hoje para você. A chance de estudar com um dos melhores professores do mundo. 7 de julho, domingo, às 8 horas da noite, a gente se vê.